E por falar em Bovespa, né, a gente teve nos últimos dias falando bastante sobre Vale, que é a companhia que sozinha tem o maior peso na carteira do índice, e a gente viu ela cair bastante ontem por conta daquela queda do minério. E hoje o mercado parece ter ficado um pouco mais otimista, tanto por essa alta ali da commodity lá em Dalian, como por conta de alguns relatórios de sell side. E além disso, para fechar o combo, a gente teve essas novidades sobre um possível novo CEO da companhia. A gente viu, inclusive, na live de ontem, que o nome do Paulo Caffarelli, né, que é CEO da Cielo e ex-diretor do Banco do Brasil, agora está sendo cotado aí para assumir a Vale. Mas eu chamo a atenção aqui para o que afetou a companhia em termos de análise, porque a gente viu relatórios muito relevantes nessa semana falando da Vale. E obviamente que esses relatórios eles aumentaram as expectativas do mercado, aumentaram o otimismo do mercado acerca da companhia. A gente viu um relatório do JP Morgan e um relatório do Itaú BBA, chamando bastante atenção para os números da companhia. Os dois recomendaram compra para os papéis da Vale, e eu chamo bastante atenção aqui, em especial, para o JP Morgan, que tem uma classificação de compra, né, uma recomendação de compra para as ações da Vale aqui no Brasil, para os papéis Vale 3, com um preço de alvo de R$ 102. R$ 102 ali por ação ordinária. Atualmente, as ações da Vale estão negociando a R$ 67, ou seja, eles estão estimando um upside ali bem relevante para as ações ao colocar esse preço-alvo aí nos papéis. O preço de fechamento, para ser bem preciso aqui, foi de R$ 67,48. Isso tudo veio em meio ao cenário que a Vale tem caído bastante nesse ano de 2024. Do começo do ano até agora, os papéis recuaram 12%. E quando a gente olha para uma janela ainda maior, para uma janela de 12 meses, a Vale está caindo 20,9%. Ou seja, com todo aquele ceticismo acerca do minério de ferro, com algumas questões que envolveram a China, a Vale tem caído bastante na bolsa. E uma queda de 20% em 12 meses para uma companhia do tamanho da Vale é bem relevante. Como eu falei para vocês, o JP Morgan, na contramão desses dados, tem chamado bastante atenção para as perspectivas positivas deles com a companhia. E eles elencaram 4 pontos aqui que fazem eles ficarem bem otimistas com essa tese de Vale. O primeiro é que o desempenho da companhia nos últimos meses, nos últimos trimestres, ele tem ficado descolado do minério de ferro. A gente sabe que no setor de commodities é normal que a cotação da companhia tem uma grande correlação com a cotação da commodity que ela trabalha, então que os resultados da Vale e, consequentemente, o desempenho das ações tem uma correlação com o preço do minério de ferro, da mesma maneira que a Petrobras tem uma correlação com o petróleo Brent. Segundo os analistas do JP Morgan, o desempenho, né, a performance da Vale, ela está descolando do preço do minério de ferro, que apesar de ter caído bastante nesses últimos meses, né, fechou, como eu falei para vocês, no menor patamar dos últimos 4 meses no pregão de ontem, ainda está num patamar que eles consideram elevado, acima de $120 a tonelada. E eles destacam aqui, justamente esse é o segundo motivo, que cada dia que a gente vê o minério sendo negociado acima de 70 ou acima de $80, é um dia que eles consideram que a Vale está gerando um caixa muito forte, ou seja, a gente sabe que o valuation das empresas ele é muito atrelado à sua geração de caixa, e os analistas do JP Morgan chamam a atenção justamente para esse ponto, que a geração de caixa da Vale tende a ser muito forte sempre que o minério estiver acima de 70 ou acima de $80 a tonelada. E o terceiro motivo é o crescimento da economia chinesa. A gente sabe que a gente viu, inclusive, alguns anúncios, né, por parte do governo chinês, de autoridades chinesas, acerca de estímulos, né, o governo chinês injetando mais dinheiro na economia, e nesse cenário também, com os últimos indicadores de crescimento econômico, os analistas estão esperando um crescimento relevante da China. A gente sabe que isso, obviamente, impacta muito a Vale. A gente está falando de economia crescendo, de mercado imobiliário crescendo e, consequentemente, de uma demanda por minério de ferro, que deve animar bastante aí os acionistas de Vale. E o quarto e último motivo aqui apontado pelos analistas do JP é o motivo né, da alta produção. Eles consideram que a produção da Vale deve continuar ascendente, a produção de minério de ferro da Vale deve se manter muito saudável aí nos próximos trimestres, e com isso eles esperam que a companhia vá muito bem. Como eu falei para vocês, eles têm um preço-alvo relativamente bem ambicioso, né, acima de R$ 100 por ação ordinária, dado que os papéis estão sendo negociados abaixo de 70. Isso, além dos dividendos, a gente sabe que a Vale tem feito programas de recompra e tem pagado dividendos para os seus acionistas, 2 pontos que também devem ser considerados aí na equação. E como eu falei para vocês, além do JP Morgan, o Itaú BBA também emitiu um relatório bem otimista. Eles não têm recomendação de compra para as ações aqui no Brasil, porque eles cobrem somente as ADRs, né, os papéis
papéis que são listados lá nos Estados Unidos, mas eles chamaram a atenção também ali que eles enxergam uma ótima fonte de retorno para os acionistas e eles projetam o minério de ferro a $120 nesse ano de 2024, que eles consideram saudável para a Vale, e vale lembrar que é um patamar de preço que está bem próximo do atual. E eles também chamaram a atenção aqui que eles têm uma tese de que eles enxergam uma produção de aço muito resiliente lá na China, mais ou menos a mesma coisa do que o JP Morgan falou, e eles chamaram a atenção que eles esperam um rendimento para os acionistas de 13%, considerando os dividendos da Vale e também os programas de recompra de ações, que a gente sabe que também afetam positivamente os acionistas da mineradora, dado que aumentam a sua participação societária, né? Então, se você tem ações da Vale, você tende a ter uma participação na empresa que fica maior na medida que a companhia anuncia ali programas de recompra de ações. E eu também queria chamar a atenção aqui, eu dei um leve, não um spoiler, né, porque a notícia de ontem, esse tema que tá no mercado desde ontem, está chamando a atenção no noticiário, que esse tema aqui sobre o novo CEO da Vale, né, o nome do Paulo Caffarelli passou a ser ventilado desde ontem, né, desde segunda-feira, e eu gravei um vídeo ainda ontem com o Thiago Reis, que é o fundador aqui da Suno, o chairman aqui da companhia, sobre esse tema. Inclusive vou colocar aqui na tela, como vocês podem ver, estamos nós dois aqui falando sobre esse tema da Vale, e o Thiagão deu a opinião dele sobre o que ele acha desse novo nome para CEO da Vale, esse nome do Paulo Caffarelli. Basicamente, o que ele me relatou aqui é que é um nome que agrada gregos e troianos e que a gente ainda deve ver a Previ, né, que é o principal acionista ali da Vale, né, um acionista que tem 8,7% do capital social da Vale e que é o maior acionista individual e que é, diga-se de passagem, um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, que é um meio pelo qual o governo exerce a sua pressão na mineradora. A gente deve ver nos próximos meses o governo então articulando para colocar esse nome do Caffarelli dentro do Conselho da Vale, e ele destacou que, apesar de ser um executivo, né, de o Caffarelli ser um homem de negócios vinculado ao mundo corporativo, não necessariamente ele deve passar com folga ali no Conselho da Vale. Mas a gente sabe que ele, obviamente, é muito mais palatável do que nomes anteriores, como, por exemplo, o do Guido Mantega, que foi ventilado aí no mês passado. Além disso, vale lembrar aqui que ele elogiou bastante o atual CEO da Vale, que ainda pode ser reconduzido, né, que é o Eduardo Bartolomeu, que tem o seu mandato até o fim do mês de maio, né, até o dia 31 de maio. Se vocês quiserem mais detalhes sobre a opinião do Thiagão aí sobre o novo CEO da Vale, assim que eu fechar a live, eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei com ele, que saiu hoje, aqui nos comentários, vou deixar fixado aí para vocês darem uma olhada. Então é isso, essas são as últimas novidades sobre Vale. Eu sei que é uma companhia relevante para muitos de vocês, né? Muita gente tem ação na carteira. Inclusive, comenta aí no chat se você tem Vale 3 na carteira. E, obviamente, a gente indispensavelmente tem que falar sobre ela, que é a companhia que tem o maior peso aí na carteira do índice.